Olá pessoal, Sandro Cervejeiro com vocês, um prazer enorme estar aqui. Estamos no nosso quadro Perguntas e Respostas e quem manda a pergunta aqui é o nosso amigo Jefferson de Souza. O que ele pergunta para nós? Pergunta se poderia, por favor, explicar sobre as rampas de temperatura na abraçagem, para que servem as rampas de temperatura? Eu diria que é uma das etapas mais importantes, porque as rampas de temperatura na fase de mostura é a preparação, né? Para fermentação, certo? Como que isso ocorre? Então nós temos várias paradas, né, de temperatura. Temos a parada proteica, que é uma delas, beta-amilase, alfa-amilase, as enzimas, né, que eu estou falando aí, certo? Então na mostura e nessas rampas de temperatura trabalha justamente as enzimas para que essas enzimas elas diminuam o tamanho da proteína que está no malte, né? Então quando o malte ele é colocado na panela para fazer a mostura, a proteína dele está muito grande. Então essa proteína ela tem que ser diminuída, são milhares, né, de milhões de moléculas de glicose, mas essas moléculas estão todas reunidas, né, ali, certo? Então nós temos que quebrar para que depois a levedura possa se alimentar dessas proteínas ou dos açúcares, né? Que essas proteínas serão transformadas em açúcares para a levedura. Açúcares fermentáveis e açúcares não fermentáveis. Então, por isso que existem as rampas de temperatura, porque o açúcar fermentável, a parada proteica, por exemplo, né, dependendo, algumas cervejas, né, exige parada proteica para liberar as proteínas, né, entre 45 e 55 graus, né? Aí depois sobe um pouco mais, né, para você extrair mais açúcares fermentáveis, que trabalha-se a enzima beta-amilase entre os 58 e 66 graus. Depois, um pouquinho mais em cima, nós temos os açúcares maiores, que é trabalhado com a alfa-amilase, entre 68 e 75 graus, né? E para finalizar, o mashout para desestabilizar as enzimas, para elas deixarem de liberar açúcares. Agora, em linhas gerais, o trabalho é feito para alimentar as leveduras. Digamos, né, isso aqui é uma levedura, né? Vocês sabiam que aquele joguinho do Pac-Man foi baseado nas leveduras? O Pac-Man, né, aquele é o come-come, certo? É uma levedura, né? Porque a levedura ela trabalha assim mesmo, né? Ela come muito rápido. É um bichinho assim, arredondadinho, né? E come muito rápido os açúcares e vai se multiplicando muito rápido também por brotamento. Então o objetivo é justamente facilitar o papel para as leveduras. Então aqui nós temos uma levedura. Digamos que aqui nós temos uma proteína. Ela está desse tamanho no início da mostura. Então, a levedura não vai conseguir comer se ela for para o fermentador desse tamanho, né? Então, essa proteína tem que ser quebrada. Então, se vocês observarem, né, digamos que aqui é uma proteína que nós temos várias moléculas de glicose, que é o que a levedura gosta, né? Essa glicose, essa proteína de glicose que está muito grande, na rampa de temperatura ela vai ser quebrada em 3 tipos mais ou menos, até um pouco mais, né? Mas as principais é a própria glicose, a maltose e a maltotriose. A glicose é apenas uma. Vamos tirar aqui um pedacinho, digamos, ó, lá quebrou a proteína a 66 graus, 60, 66, né, no máximo, ela ficou desse tamanho. Aqui nós temos uma glicose. A levedura vai conseguir consumir? Com certeza ela vai conseguir consumir essa proteína aqui, que é uma molécula de glicose. Aí nós temos a maltotriose,
a glicose, né? Aí nós temos a maltose, antes da maltotriose. A maltose são duas moléculas de glicose. A levedura consegue comer? Ainda consegue se alimentar. Um pouquinho de dificuldade, mas consegue consumir a maltose, né? Que ela é produzida entre 68 e 75 graus. E nós temos também uma outra terceira, que são 3 moléculas também que são quebradas, né? Que é a maltotriose. Triose, 3 moléculas de glicose. Aí o que ocorre? A levedura consegue comer? Não, não consegue. Mas essa maltotriose ela é muito importante para a cerveja. Por quê? Porque ela vai ajudar a dar corpo, né? Dulçor, certo? E até melhorar o aroma também da cerveja, né? Correto? Então, vejam bem, né? Como é que funciona, né? Então, existe toda uma ciência por trás aí, né? Que nós temos uma quebra de molécula, uma quebra de proteína em uma pequena molécula de glicose, maltose, 2 glicoses e maltotriose, 3 glicoses. Esses 3 açúcares são fundamentais para a cerveja. Esse aqui, pequeno, e esse aqui vão gerar o que na cerveja? Vão gerar álcool, né? E o CO2 na cerveja principalmente, correto? Então eles são fundamentais. Sem esses dois aqui, o nosso gostoso e querido álcool dificilmente se formaria. Esse outro terceiro que a levedura não consegue consumir, ele trabalha justamente para dar outros componentes na cerveja que eu já falei, né? Que é dulçor, né? Corpo à cerveja, enfim, para ajudar a tua cerveja a ficar um pouco mais encorpada, né? Ou melhorada, podemos dizer assim. Então esse bichinho aqui, né? A nossa querida levedura, que ela é fundamental no processo, ela vai fazer a cerveja, né? Então, vejam bem, são várias etapas aí, né? E essas etapas é tudo preparando o esquema para a levedura aqui, ó. A levedura que vai fazer a cerveja, né? Então a gente tem que procurar fazer da melhor forma possível essas rampas de temperatura para que a gente consiga a melhor cerveja possível. Então cada fase são importantes aí no processo e a gente tem que procurar seguir a risca, né? Então, gente, basicamente é isso, é o que ocorre, né, nas rampas de temperatura, certo? Por isso que se faz rampas de temperatura. Então tem pessoas que trabalham um pouco diferente, fazem uma rampa só. Funciona? Claro que funciona. Então, as rampas de temperatura são fundamentais para que a gente consiga, digamos assim, fazer com que quando o mosto chegue lá na levedura, na fase de fermentação, ele esteja com todos os nutrientes prontos, né, para a levedura trabalhar bem, numa boa e gerar uma excelente cerveja. Certo? Basicamente é isso aí. Meu amigo Jefferson, espero ter respondido a sua pergunta e estamos aí disponíveis, né, no Instagram, no nosso quadro Perguntas e Respostas. Até a próxima pergunta. Um abraço a todos.